Olá família, boa tarde, graça e paz. Família de Deus abençoada, que está ouvindo aí esse vídeo, que está vendo, onde você estiver. Amém? Deus abençoe seu dia, sua tardezinha. Deus abençoe sua manhã, sua noite. Veja bem, hoje eu quero falar com vocês algo interessante, algo sobre Judas Iscariotes. Quem não conhece esse homem, quem não já ouviu falar, né, desse nome, Judas Iscariotes, quem não já chamou alguém aí de perto do seu convívio de Judas. Então, quero falar sobre ele. Uma atitude que ele tomou e que muitos de nós tomamos. Mas enfim, Judas, o cara que traiu Jesus, o cara que entregou Jesus. Um ponto que eu quero começar é que Jesus precisou ser beijado. Jesus precisou ser identificado no meio de uma multidão. Jesus era a estrela daquela multidão. Jesus era o cara de quem falavam ele é o Messias. Jesus era o cara de quem falavam ele é o rei dos judeus. Jesus é o cara de quem falavam ele é o Salvador. Jesus é o cara de quem falavam ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. Jesus era o Filho de Deus, né? Então todos esses adjetivos já haviam sido dados a Jesus, mas ele estava misturado dentre os seus discípulos, ao ponto de chegar alguém pago com uma propina para entregá-lo, para delatá-lo, e foi o caso de Judas. Então o que é que eu vejo com isso? Jesus, ele não era estrela, apesar de ser a estrela da manhã. Ele não tinha estrelato, coisa que vemos hoje dentro do meio cristão, que são as estrelas, os pastores estrelas, os líderes estrelas, os que o profeta também chama, não me recordo a referência, mas eu já li acerca disso, chamados de ídolos do lar, né? Pessoas autossuficientes, pessoas narcisistas, pessoas que requerem grandemente dentro de si uma atenção doentia. Então são pessoas que elas estão ali como estrelas, vivendo um estrelato, vivendo uma idolatria, né? Então eu vi um vídeo esses dias de um cara descendo de um carro para inaugurar uma grande igreja por aí, e o outro ali esfregando o sapato dele, sacudindo o pó do lugar onde ele ia passar. Eu falei, caramba, esse cara não está vendo que ele está sendo idolatrado, que ele está sendo estrela, coisa que Jesus Cristo não era, a ponto de alguém ir identificá-lo para os seus algozes. Foi o caso de Judas, né? Então, o primeiro ponto é esse: cuidado com as estrelas. Se o seu líder, se a tua igreja tem líderes, tem pessoas que estão buscando ser estrela, porque, irmãos, você percebe quando Deus usa, quando o Senhor flui através de você com uma boa palavra, com uma boa música, você percebe quando as pessoas começam a te idolatrar. Então repreenda isso e coloque a glória no lugar que é devido. Amém? Então o primeiro ponto é esse: precisou ser beijado. Judas é quem o entregou. E após Judas o entregar, Jesus ainda teve uma linha do tempo dentre aquele momento até a sua crucificação, né? Foi este momento uma oportunidade para Judas. Porém, Judas, quando se arrependeu, lá em Mateus 27, que ele assumiu ser culpado de ter entregado sangue inocente para morrer, ele procurou a religião. Ele disse para aqueles homens: o que eu faço? Tome de volta as suas moedas, eu sou culpado de sangue inocente. Irmãos, em algum momento Judas considerou Jesus culpado de alguma coisa, porque ele havia desconsiderado isso e anunciado que ele era culpado de sangue inocente. Então ele considerou em algum momento Jesus culpado de alguma coisa, talvez de não ter logo destruído o Império Romano, como eles achavam e esperavam que o Messias viria fazer. Talvez ele teria sido culpado de alguma outra coisa, mas Judas o entregou por considerá-lo culpado. Depois se arrependeu por considerá-lo inocente, perceber, aliás, que ele era inocente. Enfim, Judas se arrependeu e procurou no lugar errado uma salvação. Ele procurou no lugar errado uma recuperação daquela decadência espiritual que ele estava. Ele procurou na religiosidade. A religião, ela mata Jesus, ela tira Jesus do centro, ela tira Jesus do foco, ela tira Jesus do propósito. Então quando você chega com os teus problemas, com as tuas falhas, com as tuas demandas, com as tuas ansiedades diante da religiosidade, ela vai matar você. Ela vai dizer: eu não tenho problema, não temos nada com isso. Foi o que responderam para Judas. E temos nós com isso, Judas? Isso é um problema teu. Foi isso que a religiosidade falou para Judas. Porque afinal eles não têm parte com Jesus. Eles não centralizam Jesus dentro das suas sinagogas, dentro das suas igrejas, né? Então, irmãos, nunca que você com o teu problema, nunca que você com a tua dificuldade que está hoje,
Nunca que você, com o teu afastamento que está hoje, volte para a religiosidade. Procure Jesus nos templos. Se Jesus estiver ensinando nos templos, ou permitindo-se que ele ensine, claro que através de alguém, claro que através do teu corpo, se Jesus estiver ali, procure Jesus. E Pedro, diferentemente de Judas, duas atitudes aqui diferentes, Judas ele procurou a religião, ele procurou a religiosidade e teve o seu fim. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou o cara que andou sobre as águas com ele. Pedro negou o cara que ressuscitou um morto de 4 dias e ele viu. Pedro negou um cara que estava com ele quando 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 pessoas, dentre homens e mulheres. Pedro negou o cara que estava com ele quando eles estavam morrendo a ponto de naufragar. Esse cara foi acordado por eles e fez calar todo o vento, fez calar toda a tempestade. Imagina o vendaval que teve aqui em Tapetinga esses dias atrás. E alguém fazendo aquilo se calar na hora, instantaneamente. Pedro andou com um cara que fez tudo isso e ele negou. Ele disse, não o conheço. Mas a diferença é que quando Pedro caiu em si, quando Pedro acordou, Pedro pulou na água e foi encontrar Jesus. Ele sabia onde Jesus estaria. A diferença é essa. Pedro sabia onde Jesus estaria e foi ao encontro de Jesus. Ele não procurou religiosidade, ele procurou Jesus. Então é isso que devemos acordar entre nós, nosso espírito, nossa alma, nossas emoções, nossas vontades naturais do nosso corpo. Devemos fazer um acordo entre nós. No momento em que estivermos em queda, estivermos em declive espiritual, sabermos onde encontrar a salvação, sabermos onde encontrar o perdão, sabemos onde encontrar a restituição de todas as promessas. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus chamou Pedro para um lugar secreto. Terceira coisa, Jesus chamou Pedro para um lugar secreto, um lugar onde só eles estavam e eles conversaram em secreto. E Pedro foi reavivado por Jesus. Pedro teve as suas energias carregadas através do amor de Cristo. Ele disse, não vai ser mais com esse amor aí que você tem, que você vai me amar, que você vai fazer por mim. Você me negou 3 vezes, eu estou perguntando a você se você me ama 3 vezes. Ou seja, eu estou confirmando que você depende do meu amor para fazer tudo aquilo que eu te amei para fazer, Pedro. Jesus, Deus, Ele nunca vai cobrar de você e de mim aquilo que Ele já não tenha feito por nós. Jesus, Ele é tremendo, irmãos. Ele não vai cobrar de você e de mim aquilo que Ele já não tenha feito por nós. Ele pede para a igreja perdoar, porque Ele perdoou a igreja. Ele pede para a igreja amar, porque Ele amou a igreja. Ele pede à igreja para se arrepender, porque Ele liberou a remissão dos pecados mediante arrependimento. Então ele pede à igreja aquilo que Ele já fez pela igreja. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, fica essa palavra para você. Não busque em religião, não busque em dogmas, em sistemas, aquilo que só Jesus Cristo pode te dar. E procure o lugar onde Jesus está. Procure um lugar onde não tenha um coach pregando, onde não tenha um cara ensinando a você ser o centro das atenções, mas ensinando a você colocar Jesus como centro das atenções. Espero que tenha sido algo bom para você. Se você está afastado do Senhor, domingo temos culto. Procure Jesus, busque Jesus, vá até a reunião e deixe Jesus falar com você. Amém? Deus abençoe você e sua família.